Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. Mas não pode usar o outro celular mesmo? É que nem na Ambev, que tu não pode tomar a bebida do concorrente. Só não pode ser visto. Na verdade, não existe essa regra formalmente. Mas eu acho muito difícil você trabalhar numa empresa que você não acredita no produto, né? E mais do que isso, é muito difícil você vender um produto que você não usa, né? Ou que você não usaria. Então, a gente até estava conversando ali um pouquinho antes, eu testo produto, né? Todos os produtos que a gente vai lançar 3, 4 meses antes, eu começo a testar. O time todo testa, várias pessoas de diferentes áreas da empresa, né? Não só de marketing, product marketing, área de dev, vendas, enfim. E a gente tem um programa dentro da empresa só para coletar feedback durante esse desenvolvimento, né? Do ponto de vista de usuário. Isso eu ia perguntar, né? Se vocês têm a chance de mudar o produto, de dar um pitaco no produto. Sim. Na verdade, hoje a gente tem um programa formal disso, existe uma aplicação dentro de cada telefone teste, né? Que a gente começa a testar, com um número de pessoas dentro desse grupo espalhados aí de uma forma global. E esse app, ele coleta tanto base de dados de uso de hardware e software, quanto dentro desse mesmo app você tem missões e comunidade, né? Então a gente vai trocando experiências, vai falando de melhorias de usabilidade, vai falando de bugs, né? Então a gente faz bug fixes através desse programa. É bem legal. É uma empresa de tech, querendo ou não, né? Desenvolvimento de hardware, que é algo bem complexo. E aí, o quanto que realmente esses feedbacks do cliente, mais no ponto de vista feedback qualitativo, né, e não quanti da leitura de dados, o quanto que vocês realmente implementam isso, usam isso para tomada de decisão lá? É real mesmo ou cara, a gente olha mais o quanti, o quali é só enfeite? Não, cara, eu acho que é real, né? Eu acho que isso tá no DNA da marca. A gente acabou de fazer, há um ano atrás, a atualização da identidade visual da marca globalmente falando e recuperando muitos desses pilares aí do DNA da marca, mas ela é real. Eu acho que numa empresa de quase 100 anos, obviamente tiveram momentos que talvez ela ficou mais product-oriented do ponto de vista de engenharia, etc e tal, e a gente teve que achar esse caminho de volta, mas a gente tem uma área dedicada hoje, que é liderada pela Amy, que é de pesquisa global, que fala só de Voice of Customers, de Brand Pulse, de uma série de outras informações qualitativas também, local, regional e global, que são pautas de todas as discussões, desde o desenvolvimento de produto até o naming que a gente vai colocar no produto. Então, acho que estamos bem focados em ser customer oriented. Uma coisa que eu tenho curiosidade, na minha experiência como marqueteiro, eu só fiz campanha no Brasil e nos Estados Unidos uma vez, num projeto quando eu estava no MIT, então nem conta direito, mas cheguei a fazer e aprender um pouquinho. O Thales, que é nosso sócio lá no G4, ele escalou Easy Taxi, né, 35 países, ele falava das diferenças de como fazer campanha, como fazer marketing no mundo todo, em campanhas globais, assim. Como que é isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Cara, o mesmo aparelho está sendo lançado no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Quanto que vocês personalizam as campanhas, o quanto que vocês tentam padronizar e como que você escolhe o que padroniza, o que personaliza? Cara, do ponto de vista de produto, a gente acaba tendo algumas variações, não só de spec, mas também, às vezes, do mesmo produto ter um nome diferenciado numa região ou outra. Então, a gente tem produtos que a gente chama de Road, Rest of World, produtos que às vezes são dedicados para ENA, para North America, produtos que são dedicados para a China, por exemplo, ou às vezes o mesmo produto que está sendo lançado em 90% do mundo com um nome especificamente para a China entra numa outra franquia ou num outro nome. O V3 é o exemplo que tu estava falando para nós antes. Exatamente, lá no passado o V3 foi esse exemplo que nos Estados Unidos era conhecido como Razor, Europa era conhecido como Razor, e aqui foi V3 durante muito tempo, e a gente fez o relançamento desse Razor. É porque ele faz um V. Acho que até culturalmente, né, o V3 era fácil, era o outro nome Razor. A gente quebrou da língua aqui, enfim. Fato. E do ponto de vista de campanha, hoje a área de marketing em geral, global, é liderada pela Renata Altenfelder, né, que tem o núcleo ali de branding. Eu sou responsável pelo núcleo de retail, né, a gente pode falar um pouquinho mais depois disso, mas as campanhas, elas começam, o guarda-chuva da campanha global, ela começa através dessa área, ela passa por um alinhamento entre
vários stakeholders, então desde a agência que vai ser brifada, do parceiro que vai ser brifado para entender um pouquinho do caminho de produto, do voice of customer, de todos esses pontos internos, até o alinhamento com os deals, que a gente chama que são os regionais, que tem a expertise cultural de cada região. Então, o cara de EMEA, o cara de NA, de North America, o cara de Latinoamérica, o cara de APEN, enfim, o cara da China. Então, a gente passa por várias sessões para discutir essas peculiaridades e tentar encaixar tudo isso num briefing de uma campanha global. Essa campanha global vai entregar um guarda-chuva, vai entregar uma mensagem, vai entregar uma série de assets globais que vão para essas regiões localizam e depois elas saem desdobrando em assets, em coisas que são um pouquinho mais peculiares para a região dela. Em alguns casos a gente chega até que ter uma galeria de imagens diferentes, por exemplo. Né? Quando você fala de países com uma cultura mais oriental ou mais, enfim, de países que tem algumas restrições em relação a quais partes do corpo pode aparecer na foto, etc. e tal, a gente tem que fazer essas adaptações localmente. Irado. Um ponto assim, até pra gente voltar um pouco na discussão, eu acredito, conta pra gente um pouco da tua experiência, do teu passado, assim, de onde tu passou e como tu chegou hoje na Motorola, na posição que tu tá. Legal, o comecinho da minha carreira, fiz minha primeira faculdade de Educação Física. Legal. Com 17 anos, nada a ver. É aquela coisa de sair com 17 anos da escola e era atleta, sempre foi apaixonada por esportes e tal, fiz a faculdade e tal. E aí tive uma empresa de assessoria esportiva, a gente terceirizava serviços de avaliação física em academias e tal, e eu decidi fazer ADM, porque eu achava que eu tinha que aprender um pouco mais de gestão de negócios para tocar o meu negócio dentro da educação física. Comecei a fazer administração de empresas, fui estudar fora, vendi a minha empresa, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha muito na cabeça que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Né? A gente teve essa conversa, inclusive. Meu pai sempre trabalhou na área financeira, 40 anos de Mercedes, enfim. Meu irmão, área financeira, era auditor. Minha irmã fez administração de empresas também na primeira faculdade. E por uma questão do destino, eu acabei caindo num processo de marketing. Passei no processo de marketing numa vaga da BSH, da Bosch, da parte de linha branca, que era Bosch Siemens Hausgerät. E para trabalhar com comunicação. E aí, falei, vou aprender, entender o que é isso, nunca mais saí do marketing. Fiquei algo em torno de 5 anos lá. Foi uma grande escola, eu passei por várias áreas do marketing lá, fui terminar em marketing de produto, trabalhando com engenharia em desenvolvimento de produto, pesquisa de mercado, uma série de coisas. Foi talvez a minha grande escola. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para a Sony, fiquei 8 anos na Sony, trabalhei, fui gerente de produto de diversas categorias, depois assumi praticamente, fui gerente geral de marketing lá, então assumi toda a área de ponto de venda, de trade, de BI, CI, treinamento, enfim, todos os outros pilares de marketing, e foi de lá que eu tive o convite para ir para a Fast Shop, para conhecer um pouquinho do outro lado, que era o lado do varejo. A Fast Shop estava no momento de transformação, querendo profissionalizar a operação. Eles vinham era uma empresa na época de 29 anos, que nos últimos 3 anos vinha dando de lado no faturamento, e precisava, de uma certa forma, fazer uma reengenharia da empresa, e a gente foi para lá. Eu fui a convite do Carlos Pascoal, que foi o primeiro a ser convidado, que, enfim, foi meu mentoring de carreira, e trabalhamos juntos por mais de 10 anos. Ele e o Luciano Botura, né? O Pascoal hoje, ele é Managing Director da Kamikado, mas foi presidente da PlayStation, logo que saiu de lá, enfim. E o Botura hoje é o cara de Cone Sul de KitchenAid. Então a gente foi os 3 para lá, e foi talvez a melhor ou maior experiência da minha vida quando a gente fala de realmente desempenho, eficiência, indicadores hora a hora, falar de growth, falar de captação real, de custo por líquido, de custo de aquisição, de LVT de cliente, enfim. Foi ali foi o grande business case da minha vida. Eu fiquei 5 anos na Fast Shop, a gente construiu muita coisa ali, a gente entrou numa empresa de 3 bi, entregou ela com 5, e com rentabilidades históricas aí dentro de 30 e poucos anos de empresa. E aí de lá eu estava procurando voltar para a indústria, achei que meu aprendizado no varejo ele tinha passado, e tive o convite para esse processo da Motorola, que era uma vaga impensável, né? Acho que nenhum executivo brasileiro pensa em estar numa posição global, né? Não era uma coisa tão comum.
E a Motorola ela tem uma história de brasileiros. A virada da Motorola foi feita por brasileiros que hoje estão em posições globais lá, começando pelo Sérgio Buniac, que é o nosso presidente global. Irado. Então, não tinha como não querer fazer parte dessa história. Como é que é essa posição? É retail global mesmo? Retail global. Hoje eu lidero todas as iniciativas de lançamento de produtos para retail, né? Então, para channel marketing, ponto de venda, treinamento, trade marketing. Próprios e de terceiros. Tudo, todos os canais, né? Varejo, distribuição, dealers, né? Varejo, distribuição, todos os canais, inclusive quiosques, lojas próprias, etc. No mundo todo? No mundo todo. Quando eu comecei, na verdade, era o mundo todo menos China, e aí depois de junho do ano passado para cá, a gente também acabou... Assumiu China também. Quantas pessoas tem num time desse para tocar no mundo todo? Tem time em todos os países? Cara, sim, são times de todos. É uma estrutura bem... não posso nem falar que é horizontalizada, mas assim, a gente tem uma estrutura global, né? Para falar um pouco dos processos globais, da estratégia, a criação da estratégia, dos assets, das campanhas. E aí cada região tem uma diretoria regional. Então, que vai desdobrar isso nas pontas. Isso, que tem um time de região Latam que conversa com todos os países de Latam. Tem um time de ENEI que conversa com os países de ENEI, que é Estados Unidos e Canadá. Aí tem um time de Europa, né, que é a EMEA hoje, que cuida de toda parte de todos os países da Europa, regionalmente falando, né, que fala com cada país, com cada time de marketing, com cada... e assim por diante. E aí... Se a Bulgária não tá vendendo, a culpa é tua? Na verdade, eu acredito que de todo executivo da empresa, né? Você não tem como ser um executivo de uma empresa e não ter responsabilidade sobre o resultado de vendas.